Ele que sempre traz uma novidade, ele que vem nos ensinar sempre, nosso querido amigo Padre Carlinhos. Bom dia, Padre! Bom dia, Padre, bom dia, povo de Deus. E hoje é dia, hoje somos mais de 70 milhões em ação, com certeza, né? Porque eu sou do tempo dos 70 milhões em ação. Pra frente, Brasil, pra frente. do Salve meu a coração. Verdade. Quanto que o senhor acha hoje? Qual é o palpite? Hoje é 2-0 e segura na retranca. Porque a zebra tá solta, né? A zebra tá solta. Vai que ela resolve passear hoje, então tem que ficar esperto. Não pode, né, Padre? Não pode vacilar. Se dormir, o cachimbo cai. O cachimbo cai, aí não dá. Então, aí não dá, né? Faz 2 e depois segura tudo. Legal. Gente, tempo bom. E se você já percebeu que a gente realmente está num tempo, final de ano, a Copa tá aí para animar o pessoal, e você já foi domingo passado à missa, celebramos Cristo Rei e já está percebendo aí a liturgia mudando. Exato. E o advento chegando, novo ano litúrgico. Padre, explica pra gente, o calendário da igreja é diferente do calendário civil? Muito bem, o calendário civil regula o nosso dia a dia aqui, né? Os nossos trabalhos, as obrigações que a gente tem que fazer. O ano litúrgico já nos ajuda a entender o mistério pascal, o mistério da nossa salvação, que tem como o centro Jesus Cristo. Como a gente está vendo aqui, o centro de todo o ano litúrgico é Jesus Cristo, né? É a sua Páscoa, a sua ressurreição. E através desse calendário, desse ano litúrgico, a gente vai entendendo aí a nossa salvação a partir da história de Jesus. O que acontece? É que no século I, mais ou menos, a comunidade cristã todo domingo celebrava a Páscoa do Senhor, como a gente faz na missa. Só que eles começaram a entender que um dia só, para viver todo esse mistério aqui, fica difícil. Eles viviam tudo num dia só? Tudo isso aí, se celebrava tudo isso aí num único dia só. Aí eles começaram a entender que era preciso, então, a cada domingo, a cada celebração, viver um pedacinho desse mistério pascal. Foi assim? Foi. Aí no século II, mais ou menos, eles começaram a celebrar a Páscoa uma vez no mês. No século IV, eles começaram a introduzir o tríduo pascal. Mais ou menos na Idade Média, começaram a inserir nesse calendário algumas solenidades aí dogmáticas. E assim foi até formar esse calendário que nós temos aí. O civil rege a nossa vida aqui fora e o nosso calendário litúrgico, o nosso ano litúrgico, nos ajuda a entender todo o mistério pascal que envolve a nossa salvação. A nossa vida civil aqui fora se encerra no dia 31 de dezembro. Exato. E começa no 1º de janeiro. Exato. Qual é a data, então, que inicia o ano litúrgico? Todo ano litúrgico, ela se inicia no primeiro domingo do tempo do Advento e ela se encerra na festa de Cristo Rei. Então temos essa parte cíclica aí. Encerramos domingo passado. Exatamente. E neste domingo agora iniciamos um novo calendário litúrgico. Olha que maravilha. E então essas são as celebrações que marcam, né, o início e o fim. Como que a gente pode começar, então? Porque todo mundo se prepara muito bem para virar o ano, né? Exatamente. De 2022 para 2023. Como que a gente pode, Padre, como cristão, para marcar melhor a nossa vida cristã, essa virada de ano litúrgico? Eu penso que é viver intensamente cada momento celebrativo, né? Nós estamos começando aí no tempo do Advento, primeiro domingo do Advento. Advento, tempo de preparação para a grande festa do Natal. Não é a principal, porque a gente sabe que a principal é a Páscoa, é a ressurreição de Jesus. A Páscoa mais importante. É a mais importante, é ela que vai iluminar todas as celebrações, as liturgias que a gente vai vivendo. Tanto que se a gente pegar o Evangelho do Natal, a gente já vê a Páscoa presente, por exemplo. O Evangelho do Natal fala que o menino foi encontrado envolto em faixas. Na ressurreição, quando João e quando Pedro entram lá na gruta, onde Jesus estava enterrado, qual foi a primeira coisa que eles encontraram? O linho. O linho, a faixa. Isso já faz uma referência. Terceiro presente que Jesus ganhou lá, quando os magos foram. O terceiro presente foi mirra. O que é a mirra? A mirra é uma planta utilizada para preparar corpos para quem morreu naquela época. Eu pergunto para ti, quem em sã consciência vai dar mirra para uma criança recém-nascida? Quem? Né? Pra quê? Se é um produto utilizado para... É a mesma coisa se chegar um recém-nascido em casa, ó, já vou trazer um caixão aqui para você. Quando você estiver com 90 anos, você vai usar. Não, Então o Evangelho do Natal já nos prepara para a grande festa da Páscoa. São pequenas coisinhas aí que às vezes passa batido na liturgia, na palavra de Deus, mas que já nos prepara para isso. Padre, toda vez, né, para quem participa todo domingo da celebração, da Santa Missa, a gente percebe na liturgia ano A, B e C. Certo. Né? Se a gente participar de domingo a domingo do ano litúrgico inteiro, eu leio todo
esse mistério, todo esse ano litúrgico? Exatamente. Para a gente poder entender todo esse ano litúrgico aqui, o que a liturgia fez? Pegou toda a Sagrada Escritura e, como o mineiro costuma dizer, esparramou as leituras aqui, para a gente poder entender o tempo do Advento, para a gente poder entender o tempo comum, para a gente poder entender o ciclo da Páscoa. E se dividiu em A, B e C para cada evangelista dar o seu recado para nós. Esse ano, quem vai dar o recado para nós vai ser Mateus. Foi o Marcos? Não, o último foi o Lucas. Lucas. Depois, agora vamos começar no A, que é Mateus, o B Mateus, é Marcos e o C é Lucas. E o João fica esparramado aí ao longo do tempo, né? Tá. Como ele é uma leitura mais densa, uma coisa mais... Aí ele vai para as principais festas aqui presentes no nosso calendário. Por quê? Porque cada evangelista, na época, ele escreveu para uma determinada pessoa, para um determinado grupo e quer passar uma determinada mensagem. No caso de Mateus, esse ano, na época ele escreveu para um povo judeu que estava se tornando cristão, para mostrar para eles que tudo que Jesus estava fazendo era para fazer acontecer as promessas do Antigo Testamento. E Mateus também mostra para nós sobre a justiça. Uma palavra que vai correr bastante no Evangelho de Mateus é a justiça. E mostrar também que a palavra precisa se expandir para todos os cantos. Já tem uma visão aqui missionária, Mateus. Cada evangelista, ele quer falar sobre a mesma palavra, mas ele fala para um público diferente, a gente vai ver alguns pormenores aí. Perspectiva diferente. É o que a gente chama de evangelhos sinóticos, né? A gente encontra a multiplicação dos pães nos 3 evangelistas. Só que cada um tem um detalhezinho. Você pega um lá, vai ter um menino, o outro vai acontecer num lugar diferente. Uma situação. Isso aí, exatamente. Então, o ano desse ano, Mateus. Que é Mateus, de todo o seu texto, de toda a sua obra, Exato. Ele quer nos ensinar e nos transmitir a justiça. A justiça de Jesus, que é a prática do Evangelho. Quando a gente fala em justiça na Sagrada Escritura, é a prática do Evangelho, fazer o bem, acima de tudo, né? Aí eu acho muito importante essa sua explicação, padre, porque faz diferença na hora da gente fazer a nossa leitura, né? Exato. Saber realmente o que esse evangelista quer nos mostrar através dessa perspectiva. Na nossa Bíblia Sagrada, quando a gente abre, tem aquele momento ali que a gente lê o Evangelho, do lado da folhinha tem lá outras leituras similares. Você pode pegar a nossa Bíblia, do lado ali, pega lá, Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 11. Do ladinho lá, bem pequenininho, do lado direito, vai estar lá um Lucas, capítulo não sei. Outras referências. Exatamente, que tem a ver com o mesmo assunto. Entendi. Né? Então é dividido em ano A, B e C. Cada ano o nosso evangelista vai dando o seu recado e aí as leituras do Antigo Testamento vão sendo esparramadas aí na primeira leitura ou as cartas de São Paulo, tudo tendo o mesmo sentido. Nós celebramos aí a festa do Cristo Rei, primeira leitura, segunda. E o Evangelho falam da questão do reinado, né? Falaram a questão do reinado. Primeira leitura de domingo passado falou sobre Davi, né? Depois, na segunda leitura, falou sobre a primazia de Jesus, um hino cristológico. E depois mostrou para nós o que é a realeza de Jesus, é serviço. Quando ele está na cruz e ele ainda, a salvação que ele traz para Dimas, né? O Dimas, o bom ladrão. Esse foi esperto no finalzinho. Ele viu que ali do lado dele estava a salvação, diferente do outro colega que estava desafiando Jesus, né? Você não é o Filho de Deus? Desce daí, desce daí. E Dimas não. Dimas reconheceu a salvação ali naquele último momento. Olha, padre, o senhor explicou tão bem para nós a história do ano litúrgico, né? Como começou, quais foram as necessidades das mudanças. Existe uma possibilidade de mudança do ano litúrgico para os próximos anos? Assim, existe uma discussão dentro da igreja? Não, agora está tudo feitinho, né? Tudo certinho. Ao longo desse todo o tempo aí foi formado todo esse calendário. Nossa geração, mais ou menos, vai viver tudo isso. Isso. Não vai ter mudança. A gente costuma dizer que ele é cíclico, né? Mas eu costumo dizer que ele é cíclico, mas ele caminha numa espiral ascendente. Ou seja, todo ano a gente vive tudo isso aqui, mas a gente sempre está progredindo. Todo ano a gente vive o Natal, mas não é do mesmo jeito. O Natal passado, talvez, eu passei triste, porque talvez eu tenha perdido alguém, talvez alguma coisa eu fracassei, diferente do Natal agora. Então, todos os anos a gente talvez viva o mesmo calendário, mas em situações diferentes na nossa vida. É como a gente vai todo domingo na Santa Missa, o Evangelho é um, mas ela cai de forma diferente nos corações, porque cada um de nós vai à Santa Missa diferente. Tem dia que eu estou tranquilo, sossegado, tem dia que eu estou apreensivo, tem dia que eu estou na paz. Irritado. Tem dia que eu estou irritado. Então o Evangelho ele é único.
Mas o Espírito Santo ele é tão generoso que ele faz a palavra cair de formas diferentes, porque somos terrenos diferentes. A semente é a mesma, mas os tipos de terrenos, como já disse Jesus na parábola, é diferente. Padre, pelo que o senhor está explicando, então, para a gente viver bem o mistério, viver o tempo de... Todo o tempo, todo o ano litúrgico, seria muito interessante a gente viver realmente, né, o ano inteiro bem e vivendo cada tempo como ele é, né? Exatamente. Agora vamos no tempo do Advento. Como a gente tem o costume de preparar a casa para o Natal, para a vinda dos filhos, do neto, a gente dá aquela reforminha, compra um tapetinho novo. Por que não se preparar para o Natal com uma boa confissão, fazer aquela limpeza espiritual por dentro, tirar o velho e o do ano passado, para poder começar a vida nova. Todo dia na nossa vida, Jesus nasce, Jesus morre, Jesus ressuscita. Se a gente parar para ver, todo dia acontece isso. Todo dia, toda hora. Acontece tudo. Acontece isso na nossa vida. Que coisa bonita, né, Padre? Ai, Jesus é maravilhoso, né? Opa! E a gente precisa realmente buscar melhorar na nossa caminhada para que a gente possa viver bem esses mistérios. O importante é o modo como a gente se abre para a graça, né? A graça, ela veio para todos, mas o modo como a gente se abre é que vai fazer a diferença entre eu, você, entre o padre. Quanto mais eu me abro, mais a graça vem. Quanto mais eu abro a janela, mais o raio do sol vem. Entra. Se deixa uma frestinha... Ou se está fechado. Ou se está fechado. Mas mesmo assim, Deus é tão bom que Ele dá um jeitinho de achar uma frestinha na nossa vida e entrar para iluminar. Nem que for um restinho ali para Ele poder dominar. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso é bom demais. Padre, o senhor é ótimo. Muito obrigado. Valeu. Vai assistir o jogo? Deus quiser, 4 horas, estamos parando, né, Vê? Aí depois nós voltamos para celebrar às 7h30 da noite. Pode ficar sossegado que vai ter missa.